O controle de doenças dos Estados Unidos divulgou uma pesquisa que a cada 36 crianças que nascem hoje, uma apresenta algum espectro de autismo. Hoje, aqui no Fazendo a Diferença, a gente vai trazer uma mãe que fez um projeto para outras mães para ajudar quando essa criança recebe esse diagnóstico. Eu vou falar hoje com a Vilma Silva aqui no Fazendo a Diferença. Muito prazer! Muito prazer. Estou tão feliz de conversar com você, que você veio. Um assunto absolutamente relevante, importante. E assim, uma visão de uma mãe, né? Porque assim, é diferente ter uma profissional que fale sobre o assunto. Exato. E a mãe que viveu tudo aquilo. Exatamente. Então a gente vai começar, Vilma. Eu ia chamar de Vilminha já, porque quem me indicou a Vilma só chama ela de Vilminha. Isso. Né? Então eu já estava quase já pegando intimidade. Mas deixa eu falar, Vilma, me conta um pouquinho, que né, como eu fiz a abertura aqui, receber esse diagnóstico. Não acredito que seja uma coisa fácil, né? E para todas as mães eu acho que deve ser uma coisa muito complicada. Mas eu também sei que às vezes nem o diagnóstico você recebe. Você luta, né, com uma dificuldade de repente que o filho tem, sem nem saber que ele tem um espectro, né? Me fala um pouquinho sobre essa questão. Como que foi que você descobriu, né? Que dificuldades eles apresentaram, o que você notou? E eu sei que foi lá no Brasil ainda, né? Me conta um pouquinho. Então, primeiro eu quero agradecer imagina. Pelo convite, né? Para que, assim, as mães são as vozes desses indivíduos, né? Mas assim, vocês estão fazendo uma coisa muito linda, que é dar oportunidade dessas mães falar sobre as suas experiências. Com toda certeza. Não somente no mês da conscientização sobre o autismo, mas no momento em que o tema é muito, muito forte. Com né? certeza. A gente tem escutado tanto, é tão relevante assim, falar sobre essa condição, né? Para mim, receber a notícia sobre o diagnóstico de autismo realmente causa um impacto. Primeiro você sofre um pouquinho e você... Eu acho que hoje em dia uma das dificuldades maiores das famílias é a aceitação. Muito mais do que receber a notícia sobre o diagnóstico, é aceitar esse diagnóstico, é estar pronto para lutar. Porque, na verdade, é muito difícil. Com certeza. É muito difícil, porque... Como que foi que você ficou, assim, você reparou em algum sintoma ou alguma dificuldade, que eu sei que você tem 2 filhos, já são adultos hoje, lógico, na abertura falou de crianças, mas isso não é, né, um transtorno que acontece só na fase inicial e depois se resolve, né? É praticamente para a vida, inteira, né? Então, como que foi que você percebeu? Vamos começar assim, você estava lá no Brasil e você falou, não, tem alguma coisa errada. A mãe, ela tem uma percepção muito sensível sobre os filhos, né? E eu percebi muito cedo, mas eu lutei com uma coisa que chama o preconceito na família. A família, quando ela não apoia, eu falo do modo geral mesmo, todo mundo da família, são as pessoas que convivem ali no dia a dia. Elas, muitas vezes, elas te julgam pelo um comportamento que você não tem um nome para ele ainda. 30 anos atrás, as pessoas não falavam de autismo como hoje. As informações demoraram muito a chegar para essas mães que estavam sofrendo com seus filhos no espectro. Então, os meus filhos começaram com uma dificuldade muito grande. No quê? Desse comportamento mesmo do dia a dia, da dificuldade da alimentação, da introdução alimentar, desse comportamento ou muito isolado, ou muito apressado, muito agressivo, que é o caso do Leno, o meu filho mais velho. Que está com quantos anos hoje? Ele tem 30 anos. 30 anos. Agora. Então, eu sofri primeiro toda essa dificuldade da aceitação da família e você acaba ficando isolado. Claro. Você tem que isolar os seus filhos de um preconceito que você está convivendo com ele. Porque acham, né, que é falta de educação. Mesmo. Escutei isso muitas vezes. Que não é educado em casa, né? Porque a pessoa não está sabendo o que acontece dentro de casa. Ou então acham que essa mãe é uma mãe super protetora, você protege demais, você não deixa, ou você não faz, ou você deixa de fazer. Entendi. No final das contas, as mães são muito julgadas. Com certeza. E isso causa um certo bloqueio também para essas mães aceitarem, né? Os meus filhos tiveram um diagnóstico tardio. Na verdade, eles começaram muito cedo com o uso dos medicamentos para controlar algumas coisas desse comportamento, né? Ou de uma depressão, ou de uma crise de choro que não parava, ou da falta do sono. Então, são muitas coisas envolvendo aquele comportamento. Não é só um comportamento difícil, são muitas questões, né? Que acumulam também comorbidades nessas crianças. Que é mais uma observação diária, né? Porque uma atitude diante de um acontecido, às vezes... Né? Não chama tanta atenção, mas o fato de você acompanhar, não, tem alguma coisa, tem alguma coisa errada e eu preciso saber o que é que está acontecendo. Então, eu não tive muito esse apoio. Quando nós viemos para os Estados Unidos,
a primeira coisa que aconteceu foi, o Isaac, que hoje tem 25 anos, ele foi para a escola. Então, ele foi para a escola e foi um choque. Quantos anos ele estava na época? Ele ia fazer 15 anos. Já era um adolescente. Já era um adolescente. Um adolescente que ficava escondido atrás dos móveis. Um adolescente que não tinha comunicação limpa. Ele era verbal, mas ele não se comunicava de uma forma que você entende. Sim. Até mesmo no português. Ele fez fono muito tempo no Brasil, porque essa dicção, essa fala era bem prejudicada. Então, quando ele chegou na escola, a primeira semana da escola, eu fui chamada na escola. Mas eu estava esperando por isso. Certo. Porque quando você leva uma criança que tem um diagnóstico do Brasil e você chega num país como os Estados Unidos, esse diagnóstico de lá, ele não te serve como base para você começar um processo de intervenção, de buscar a ajuda necessária para essa criança. Então, quando a escola me chamou, eu falei, já sabia, graças a Deus, eu estava precisando dessa oportunidade introdução para eu me dizer o que estava acontecendo, Com né? certeza. Então, nós fomos investigar todo esse caso com eles. Eles precisavam me dar as respostas que eu ainda não tinha também. Então, o meu filho foi para a educação especial, ele estudou na escola até os 22. Aqui no estado de Massachusetts tem uma coisa que eu amo, aliás, eu amo esse país. Olha só. Tudo que aconteceu até agora, no momento das coisas maravilhosas com os meus filhos, eu devo o fato de ter imigrado. Porque eu migrei e os meus filhos foram, assim, finalmente nós tivemos as respostas. E quando eu falo respostas, Luciane, é porque quando a gente recebe um diagnóstico muito cedo ou muito tarde, a gente ainda está tentando entender por quê. Claro. E o problema é que quando você nem sabe o que está acontecendo, é difícil você tomar uma atitude com relação àquilo, né? Isso, exatamente. Então, o Isaac foi para o Special Education e o Isaac foi assistido. Ah, que legal. Nós tivemos... Logo de cara, eles já conseguiram determinar que era autismo ou foi difícil para eles também? Então, ele precisou fazer vários testes, né? Aqui também tem essa questão dos testes, eles são demorados, Claro. Porque quando você pega uma criança pequenininha, que ela não é verbal, ela tem um comportamento, né, que você está vendo que ela precisa de muita ajuda, de muito suporte, seja físico, essa criança imediatamente ela é mais fácil de chegar num diagnóstico para ela. Mas quando é um adolescente que tem um diagnóstico do Brasil incerto, que não é fechado, é um processo mais longo. Imagino é como sim. eles chamam aqui do autismo regressivo. Então, essa criança ela teve algum comportamento de interação, ela foi verbal, ela conseguiu aprender a ler o básico, escrever o próprio nome. Em algum momento, ela foi perdendo essas habilidades. Olha então, só. isso aconteceu com os meus filhos. Então, até chegar no diagnóstico final fechado, e os meus filhos, inclusive, eles passaram pelo teste genético. Eles fizeram um teste genético junto comigo, né? Porque o pai biológico dos meus filhos está no Brasil, ele não teve acesso ao teste. Entendi. Mas esse teste demonstrou uma condição raríssima que os meus filhos carregam. É mesmo? Que eu também nunca imaginei. Então é genética? E é genética. Olha! E é genética. Eles carregam um defeito genético ou uma mutação genética, como eles queiram chamar até de uma síndrome, porque eles podem ser a primeira linhagem desse defeito genético. Nossa! E aí as coisas ficam mais difíceis ainda. Mais difíceis ainda. Os meus filhos estão sendo pesquisados, eles estão sendo estudados, né, pelo mestre de gênero, pela unidade de genética do estado de Massachusetts. Então, eles não sabem se é a primeira geração, se é a segunda, se é a terceira, ou se eles carregam um defeito, por exemplo, dominante, que poderia ser do pai. Eu não carrego o defeito genético. Eu fiz o mesmo teste com os meus filhos, que foram estudados 72 genomas nossos. Né? Então, eu não carrego esse defeito genético. E, enfim, não existe culpados. Claro, não, né? absolutamente as pessoas não. também carregam muito isso. De achar a culpa é minha. Eu imagino, não existe culpados nisso, tá? Não Queria existe. te perguntar se existe uma característica específica em que eles colocaram esse caso como tão raro. Alguma coisa que eles... Alguma dificuldade que eles têm ou alguma questão que eles façam e que colocou assim... Ou realmente foi o traço genético que faz com que seja a situação bem rara? Então, como eles tinham um time, né, de médicos e psiquiatra e psipi, então que eles eram acompanhados assim muito frequentemente, eles tinham comportamentos que precisavam de mais respostas. Poderia ser um outro tipo de, por exemplo, algum outro tipo de síndrome, ou eles poderiam ser uma doença mental, sei lá, whatever. O que eles achavam, eles resolveram pedir esse teste genético para os meus filhos. E, para a nossa surpresa, foi isso mesmo. Eles têm uma categoria de mutação genética, que tem 1, 2 e 3, é uma família de genes, e eles estão na categoria 1.
que só existe 22 pessoas no mundo que têm essa mutação genética. Então, os meus filhos carregam esse defeito genético. O que é muito curioso, porque está associado ao autismo e doenças mentais ou doenças crônicas gastrointestinais, que é o que os meus filhos lutam no dia a dia. Eles fazem tratamentos muito específicos para esse tipo de comorbidade que eles carregam, né? Sim. De um modo geral, olhando assim, muitas pessoas fazem teste genético com os filhos e não tem nada. Sim. Não existe nenhum defeito, mesmo essa criança tendo, assim, traços. Um comprometimento muito forte do autismo, sim, como não sendo verbal, como, mesmo assim, eles não carregam na genética. Na genética, né? Então, existem muitas perguntas ainda sobre... A serem respondidas, né? Sobre isso o autismo, é um caso raríssimo. Né? E também no geral, né? A ciência ainda não tem todas as respostas da origem do autismo, se é mesmo neurológico, se é isso. E existem tantas informações. E a internet é um lugar muito perigoso. As pessoas procuram fontes erradas e elas têm um pensamento muito negativo sobre a condição do autismo. Claro. Né? Hoje eu estava vendo um relato de uma mãe, e assim, é bem doído quando você escuta uma mãe falar, né? Ela falando assim, não existe nada de fácil nisso. Como é que alguém acha que dá para ser uma bênção ter um filho com autismo? Às vezes eu quero desistir da minha vida, eu não estou conseguindo mais. Você escutar isso de uma mãe, assim, é muito marcante, é muito doído, sabe? E ao mesmo tempo, você que passou, a gente vai chegar nesse momento também, de situações que eu acredito que a pessoa se questionar a vida, questionar Deus, eu acho que, né, não é de todo absurdo, porque a pessoa realmente deve se sentir esgotada em vários momentos, né? Sim. Vilma, me conta um pouquinho disso, assim, de momentos que eu sei que você agora, como você falou, né, está tão grata por eles estarem assistidos, por eles estarem sendo estudados e aí as soluções vão conseguindo chegar. Mas eu sei que algumas coisas pesadas também aconteceram. Me fala, assim, de situações até para a gente, de repente, ajudar alguém que está ouvindo e fala, nossa, então pode ser que o meu filho precise da mesma coisa, da mesma ajuda. Situações que você se lembra. A gente lê tanta coisa, estuda tanta coisa sobre o autismo, mas eu me lembro de uma reportagem, você vê coisas que ficam na cabeça da gente, uma reportagem que eu assisti de uma mãe que trocaram a embalagem do produto que era o favorito do filho. E a vida dela acabou depois daquele dia, porque ele não aceitava comer mais nada, mesmo que fosse o mesmo produto, porque a embalagem tinha mudado. Então, às vezes, é uma coisa tão simples, mas que gera um grande problema. Que gera um grande sofrimento para esse indivíduo. Existem exemplos que você se lembre das histórias dos seus filhos que você fala assim, olha, isso pode ser um sinal, isso pode ser uma questão, né? Coisas que aconteceram com você e que você se lembra. Dificuldades. Eu acho que eu já passei todas essas fases. É como se você diz assim, eu já conheço esse lado da moeda, esse e esse, imagina, né? Você já viveu muitas coisas bem difíceis, né? Mas uma que você se lembre, assim. Não, eu acho que para mim mesmo, assim, não com relação à comida ou com esse jeito da textura do tecido, isso aí eu vivo todo dia. Os meus filhos não gostam de jeans, outros só gostam disso. É muito natural. Normal, já faz parte da sua rotina. Autismo, ele ser seletivo. Eles têm suas preferências, ele tem um hiperfoco de algo que ele gosta muito. Então, por exemplo, o Leno, ele ama videogames. Ele ama, o hiperfoco dele é videogames. É tanto que ele tem 4. Olha só. Você imagine que ele precisa de 4 videogames. Ele precisa do 1, do 2, do 3 e do 4. Nem consegue jogar tudo isso. Não, ele não consegue. Mas ele precisa ter. Ele precisa. E é assim, o Isaac ama perfumes. Olha que estica! Ele ama perfume. E conhece bem, assim? Fica super sabendo do cheiro de tudo? O perfume, ele já fica lá, tem que ter muito perfume, ele fica deprimido. Ele fica arrasado se tiver acabando os perfumes, todos tem que ter um pouquinho. Se tiver, você vê, isso eu nunca tinha ouvido. Então, são hiperfocos das pessoas do independente da área, né? Exatamente. Tem criança que consegue relaxar, por exemplo, só com água. Um banho, um banheiro, um banho de água fresquinha, uma água morna, né? Tem crianças que é uma textura, uma etiqueta, alguma coisa. É muito curioso, é um universo paralelo. E é muito particular, né? Não existe uma fórmula. Olha, gente, se ele se sentir assim, faça isso. Acho que essa é a maior dificuldade dentro do autismo, não é? Os meus filhos, no caso do Isaac, ele tem uma dificuldade maior com a comunicação. Então, conversar, ou ter um diálogo, ou desenvolver uma amizade, para ele é o final dos tempos. Ele fica super estressado. Já o Leno é falante, conversador. Olha só. Ele quer saber o seu nome, onde você mora, se você tem gato, se você é casado, se você tem filho. Ele quer saber tudo sobre você, se você é rico, se você é pobre. Olha só. Ele quer saber absolutamente tudo. É muito curioso. Os indivíduos são
assim, únicos. Únicos, muito particulares. É como o DNA mesmo. Que coisa impressionante. Único. 2 filhos, 2 irmãos com a genética idêntica, rara, mas completamente diferente no comportamento. A gente falou das dificuldades, mas você me falando isso aí que você acabou de me explicar, né, de lidar com pessoas tão diferentes, né, que você tem igualmente o mesmo amor, tenho certeza. Imagino que também te ensine tanta coisa, né? Como lidar com diferentes pessoas e diferentes humores e personalidades. Isso é uma coisa que só me passou na cabeça, mas que outros tantos ensinamentos os meninos te passaram já? Nossa, essa bondade, essa pureza dos meninos é algo, sabe? É como se você tem uma criança de 2 anos no corpo de um adulto. Uma criança que não tem a malícia, a maldade, que é capaz de mentir, que é incapaz de ser falso, sabe? É uma coisa... Uma pureza mesmo. É muito genial, sabe? Eu acho que eu cheguei num ponto da maternidade atípica que eu consegui encontrar o meu caminho. Assim, é como se eu consegui entender, aceitar, encontrar as respostas que eu buscava. Eu cheguei finalmente no diagnóstico que eu queria, é isso aqui. Então, isso aqui é real, está aqui na minha frente. Isso, resolvido, né? Essa parte. É como se você olha com outros olhos. Com certeza. Você muda a perspectiva de olhar para os seus filhos. Porque essa busca também é complicada, Exatamente. Né? Você não saber o que é que ele tem. Eu acho que isso também ajuda em todo o processo. Dá muita angústia, né? Até que você... tenha tudo ali na sua frente, você entendeu tanto a parte científica como a parte, né, clínica mesmo, né? Meus filhos têm outras condições de saúde que eles fazem uso de tratamento mesmo, de medicamentos, eles precisam de muito suporte ainda, né? Mas uma mãe que começou a jornada, uma mãe que acabou de receber o diagnóstico, ela está apavorada, ela não sabe para onde vai, com quem ela conversa, com quem ela pergunta, ela quer chorar, ela na precisa... fase inicial desesperador e eu acho que totalmente aceitável. É assustador, é assustador. E aí que entra o projeto maravilhoso que você criou, que foi exatamente o porquê que eu te trouxe aqui, porque é lindo demais, né? O De Mãe para Mãe, em que você vai ajudar, acolher, apoiar essas mães que acabaram de descobrir, né, o diagnóstico que não é fácil, como a gente está falando. Me fala um pouquinho desse projeto, da onde nasceu, para poder realmente acolher essas mães de crianças e adultos autistas. Nasceu dessa necessidade mesmo de ser avós juntas, por que não? Unir essas mães, criar essas conexões, levar essas mães para buscar o suporte que elas precisam, mostrar o caminho para elas. Que legal. Porque você já conhece esse caminho. Então, quem está começando está perdido, está assustado, está com medo. Não tem coisa mais incrível do que alguém parar para te ouvir. Com certeza. Ainda mais quando você está nessa fase, Exatamente. Né? Já pensou alguém dissesse, não fala, eu estou te ouvindo. Porque as pessoas estão muito apressadas, elas não têm tempo para isso, elas querem resolver os problemas delas, não estão olhando ao redor. E ao redor tem muita gente precisando de um abraço, tem muita mãe precisando, desesperada. E a visão pessimista, como você comentou há pouco, né? A visão pessimista da doença também atrapalha, né? Porque às vezes a pessoa te escuta, mas ela vai falar, vai ser difícil mesmo. Aí pronto, aí você... E aí ela já tá nossa, olha, se eu cheguei até aqui, você vai conseguir. Calma, vamos respirar, vai dar certo, né? Então, às vezes, você precisa ter esse tempo para você ouvir o outro. Né? Se for para orar, se for para chorar, se for para falar de como você chegou até aqui, não importa, você tem que estar lá. Você tem que ser a presença, né? Então, o projeto nasceu para isso. Eu estou criando o projeto, assim, na verdade, ele está nascendo, né? Como ele vai... Eu já tenho muitos contatos, muitas mães. Eu converso com tantas mães, Luciana. Às vezes eu posto um vídeo, uma mensagem, eu recebo tanto carinho dessas mães no privado, que elas falam assim, que coragem que você falou sobre esquizofrenia, por exemplo. É um tema muito forte, muito sensível. Muito sensível. As pessoas têm vergonha. Tem. As pessoas têm vergonha de falar sobre autismo, que é tão comum, né? Imagina sobre uma doença mental crônica sem cura, que você... assim, é como se você é uma... como é que eu falo? Um preconceito. Não, mas é como se você fica meio que refém de tudo isso o tempo inteiro. Isso te suga, isso te... Sabe? Então você tem isso que as coisas melhoraram muito, né? Porque se você for pensar ali 30, 40 anos atrás, as pessoas escondiam essas crianças, trancavam essas pessoas, né? Não tinha nem contato com os amigos, com os outros familiares, né? Eu me lembro de casos, assim, de amigos que você ia descobrir, sei lá, quando a criança já estava adulta. Você fala, meu Deus do céu, nunca soube nem que você tinha um irmão, né? Aquelas coisas, assim, muito absurdas. Então, conseguimos dar alguns passinhos, mas tem tanto a se percorrer, né, Vilma? Tem sim. E uma das coisas boas é falar sobre isso. Falar cura, gente. Falar ajuda a gente a encontrar caminhos. As experiências
experiências dos outros também agregam para a gente, né? Então, o de mãe para mãe é para levar essa mensagem, para dizer, eu estou aqui, você não está sozinho, vamos juntos, vamos encontrar um jeito de unir essas mães, vamos fazer um café, que tal se a gente tomar um café hoje, nem que seja para chorar? Isso é o que importa. Para uma mãe. Uma mãe e às vezes ouvida. Essa comunidade, porque assim, às vezes ela até tem, as nossas mães, né? Mãe é para isso. Eu até hoje, eu ligo todo dia para minha mãe e ela escuta, né? Todas as suas dores. Mas uma pessoa que sente, está sabendo o que você está sentindo, efetivamente, porque ela também é mãe de alguém assim, é outra coisa, né? Assim, eu já passei desafios assim muito difíceis, você não tem noção. Dos meus filhos passaram tipo um mês no psiquiatria internado. Nossa. Os meus filhos foram internados, o Leno mesmo. Aqui ou lá no Brasil? Aqui. Aqui o Leno foi internado. Foi por uma situação específica? Dessas crises, né? A gente vai falar das crises assim como uma coisa que é perturbadora. É perturbadora, uma crise, porque você não sabe o que esse ser humano é capaz de fazer na hora da crise. Ela precisa de socorro. Claro. Né? Então, assim, das coisas piores que eu já passei foi os meus filhos ficaram um mês num hospital psiquiátrico, entendeu? E eu ter que ser a mãe corajosa de ir ver os meus filhos, de fazer aquelas entrevistas longas com vários médicos, com vários especialistas, para você ajudar aquela criança, aquela pessoa a contornar aquela crise, para poder ela voltar para casa em segurança. Essas são uma das coisas piores. Imagina. Muitas crianças, assim, que estão hoje, por exemplo, agressivas demais, elas estão cheias de estímulos, é tela, é muita coisa, é muita informação, né? Essas mães precisam encontrar esse controle de contornar essa crise. Isso é muito importante. Porque quando você encontra um jeito de contornar uma crise numa criança que está se agredindo, se machucando... Existe alguma fórmula? Existe algum caminho? Porque, assim, como é uma doença tão particular, né? Cada um... na crise reage de um jeito. Existe alguma coisa, não sei, conversar ou já chamar a emergência? Alguma dica que você poderia dar, se é possível? Não sei se sim. No começo do diagnóstico, se essa criança ela tem um descontrole emocional muito grande, um desgaste dessa regulação, dessa parte sensorial, tudo, dos sons, dos barulhos, essa mãe precisa encontrar, sim, uma chavinha que vai virar. Isso depende muito da mãe, como ela vê esse diagnóstico, como ela aceitou esse diagnóstico e como ela vai ajudar essa criança a contornar uma crise. Então, se é um abraço, se é, sei lá, um banho frio, se é uma conversa... Geralmente é a própria mãe que vai te contar como é que ela vai ajudar, não você então, ajudar. Como é que a gente vai ajudar essa criança a virar essa chavinha e ela conseguir? E para achar essa chavinha, quando você está ajudando essas mães, você faz tipo uma entrevista, com o que ele fica mais calmo, com o que ele fica mais relaxado? Como é que você acha essa chavinha? Porque para virar, né, gente? É bem difícil, tá? A primeira criança, ela precisa ter uma intervenção, né? Ela precisa ter uma intervenção de um time. Ela precisa ter um terapeuta, seja um terapeuta... Todo um corpo... todo um corpo. Ela precisa, de apoio. Muitas vezes, ela precisa de um medicamento. Então, tá aí uma coisa que é muito complexa. As mães não aceitam isso. Acham que medicamento... Olha. Não, por que o meu filho vai tomar medicamento com 2, 3 anos, 4 anos? Às vezes, essas crianças precisam do medicamento para ajudar ela a regular. Esse sistema dela precisa acalmar. E nem sempre vai ser com abraço, vai ser com banho frio. Às vezes, o medicamento vai ajudar. Você vê, uma situação que nem os seus filhos é genético, então é uma situação medicamentosa. E quantas crianças que têm o diagnóstico de autismo ou têm outras condições e elas nunca tiveram acesso ao teste genético? Elas também não sabem o que tem por trás disso. Né? Às vezes é algo muito mais fundo, mas que essa mãe, às vezes, também ela tem um diagnóstico. Acontece muito do pai e a mãe ter um diagnóstico e receber só na vida adulta, né? Então, isso quer dizer, ela sofreu um processo inteiro que ela poderia ir por um outro caminho. Primeiro, aceitando... quem sabe, né? Exatamente, aceitando esse diagnóstico, buscando a ajuda, a intervenção da primeira infância, ela é muito importante. E eu vou falar para você por quê. Porque para mim não aconteceu a intervenção na primeira infância dos meus filhos. Então, os meus filhos chegaram era bem crucial, né? Muito mais prejudicados. Então, esse comprometimento da falta da intervenção... Com certeza. Retardou o processo dos meus filhos terem uma vida melhor na vida adulta. Por exemplo, como dirigir um carro, eles não vão. Não vão dirigir um carro, porque eles precisam de uma quantidade de medicamentos para trazer para eles o conforto. O que é o conforto? É uma criança que passa o dia inteiro sacudindo as mãozinhas, é uma criança que passa o dia inteiro pegando na orelha, uma criança que não conseguiu comer ou ela não dorme. Ela está exausta. Nossa, né? são muitos então, fatores. Não é como uma receita de bolo. Não é, isso tenho certeza. Mas precisa de muita coisa naquele modelo para trazer para aquela criança calmaria, para trazer para aquela mãe perspectiva,
para ela lutar. Olha, que bacana, gente. A gente poderia ficar aqui 3 dias, porque a Vilma tem muito conhecimento e um conhecimento afetivo, né? Porque, como eu falei no começo do programa, é diferente um especialista, estudioso, falar sobre o assunto e uma mãe que teve a ideia de ajudar outras mães por experiência própria, por amor aos filhos, né? Então, e veio, né, querer apoiar outras mães nessa situação. A gente podia, como eu falei, falar muitas horas, infelizmente está terminando. Para fechar a nossa conversa, eu só queria que, né, para a gente terminar de uma forma tão positiva, que hoje, claro, a gente falou que os seus filhos, eles ainda dependem de medicamento, ainda dependem de você, das suas atitudes e tudo, mas eles conseguiram uma certa independência, né? Tem um trabalho, né? Eu achei tão legal o projeto. Então, me conta um pouquinho desse projeto para a gente fechar. O projeto do Isaac é algo maravilhoso, né? O Isaac, ele ia num programa que chama Minuteman, que é um programa para assistir os adultos no espectro do autismo que saem da escola com 22 anos, que aqui em Massachusetts, as crianças do espectro do autismo ou qualquer outra deficiência, elas ficam na escola até os 22. Se essa criança tem habilidade para ir para o college, ela vai para o college, ela vai buscar outros caminhos. E no caso do Isaac, ele parou ali. Ele terminou a escola, ele não tinha habilidade para o college, porque também ele é limitado no inglês. Então, ele foi para o programa, que é o programa diurno, que ele vai todo dia, igual o Leno vai no ABA. Então, não funcionou. O Isaac um dia fugiu. Olha só. E nós fomos encontrados por causa das câmeras em casa. Ele fugiu para o fundo da casa, já estava na floresta. Então, eu falei, por favor, me ajuda, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, nasceu um programa individualizado para o Isaac. Ele é preparado e criado pelo Departamento de Desenvolvimento de Serviços, do DDS, que é uma agência do DDS. Você vê quantas coisas são possíveis, né? Então, se você tem um filho adulto, existe possibilidade dessa criança empreender. Ainda, se ele não empreendeu na adolescência ali, 15, 16, ele vai empreender na vida adulta também. Basta você ser corajoso, precisa de coragem. Então, eles vieram na minha casa e apresentaram esse programa para o Isaac. Fenomenal. Olha, gente! Casou perfeito. Hoje o Isaac tem uma loja, ele é businessman. Vocês viram? E lá ele faz bolos de rolo, ele faz geleias, ele faz manteiga ghee, ele cuida do galinheiro dele. Que legal. Eu tenho fotos, assim, vídeos que eu falo assim, meu Deus, eu nunca pensei Imagina o orgulho. Não, e eu choro, porque eu sou uma mãe chorona. Quem não choraria? Eu não sou só uma mãe entusiasmada, eu falo de uma mãe entusiasmada, eu sou uma mãe cheia de entusiasmo. Que legal. Mas esse entusiasmo é como se é o meu próprio antídoto, para eu vencer todos os dias, as minhas dificuldades ali do dia, que eu quero só chorar, mas tem dia que eu quero vibrar, e eu filmo o Isaac no galinheiro, eu falo, meu Deus, obrigada, porque o Isaac tem algo palpável, é dele, ele conquistou trabalhando muito. E já teve dias de crise, tá? Assim, de chorar, e eu chorar junto, dele desistir, dele ficar tremendo. Eu dizer, não, hoje nós precisamos terminar essas geleias hoje, nós precisamos fazer isso. Isso aqui é bom, você é uma inspiração, Isaac, você precisa continuar. Que bacana. E um vai dando força para o outro, exatamente. né, o Leno não envolve muito nesse tipo de atividade, porque o Leno é mais difícil de ter atividades para ele. Ele é muito inconstante ou ele fica muito nervoso. Mas o Isaac é uma calmaria, né? São opostos mesmo os dois, né? Totalmente. Mas, gente, você que tem essa realidade ou próximo disso e que queira saber mais, a Vilma vai receber, a gente vai deixar aqui os contatos dela, todas as perguntas, todos os caminhos que ela puder abrir para você. Infelizmente, a gente só tem 30 minutinhos de programa, mas assim, foi um prazer imenso. Quero te agradecer muito por ter vindo, pelo assunto, pela dedicação, né, pelo projeto. E só continua, se depender da gente, vai dar tudo super certo. Eu estou super feliz, muito obrigada. Muito obrigada, gente. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Obrigada.